Gênesis capítulo 3. Jesus amado. Então, hoje nós vamos compartilhar em cima de Gênesis 3. Eu vou pedir para que a gente faça a leitura do capítulo inteiro, completa. Na verdade, essa é a parte mais importante aqui do nosso encontro, né? Onde a leitura da palavra de Deus é feita. E através dela, o Espírito Santo vai falando conosco. Amém? Antes de entrarmos na palavra, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo tão importante aqui, tão precioso, onde podemos te buscar, Senhor. Te buscar em santidade, em realidade, em verdade. Sabemos que somos finitos, limitados, incapazes, mas o teu Santo Espírito está sobre nós, Senhor. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso corpo, Senhor, para que possamos viver a tua palavra, Senhor, e expressarmos a tua glória neste mundo, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 3. Vamos fazer a leitura? A gente lê junto, tá? Vamos ler todo mundo junto. Eu também vou ler junto para que o áudio fique um pouquinho melhor ali na gravação. Gênesis 3, a queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores, dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Senhor Jesus. Viu? Não é difícil, né? Já lemos um capítulo da Bíblia hoje. Glória a Deus, né? Amém. Então hoje, essa reflexão que nós vamos fazer em cima de Gênesis 3, eu deixei como um título aqui para nós nos lembrarmos de uma coisa. O título é o seguinte: quem disse? Quem disse? É uma pergunta. Quem disse? Vamos trabalhar hoje então em cima desse capítulo. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo já. Será que nós poderíamos retirar algum texto, capítulo ou livro da Bíblia e ela continuaria sendo a mesma? Eu já me fiz essa pergunta. E às vezes eu confesso que durante as leituras da Bíblia, eu até acabo passando apressado por um texto, por um capítulo, achando que aquilo não tem tanta relevância. Mas logo, a própria Escritura me lembra de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, é toda a Escritura. Não podemos remover nada. Né? Lá em Apocalipse fala que não podemos remover e nem acrescentar. Tá? E falando de Gênesis 3, irmão, se a gente remover Gênesis 3 da Bíblia, eu acredito que todo o restante aqui não vai fazer sentido. Né? Toda a base que nós precisamos está concentrada aqui em Gênesis capítulo 3. Então não tem essa, tá? Não posso remover nenhum texto, nenhum capítulo, nenhum livro da Bíblia. Ela é perfeita. Obrigado, irmã. Obrigado. Não pode ser mudada, alterada, removida, acrescentada, nada. Então, Gênesis 3, ele é importantíssimo para a nossa vida cristã, uma vida piedosa, para conhecer as táticas do inimigo e também para conhecermos a verdade e crermos que a vitória é certa. Então aqui ela tem um relato trágico da queda do homem, porém aqui nós também temos o decreto de Deus de que a vitória é certa, tá? Nós vamos trabalhar em cima disso. Então, começando o capítulo 3, quem chega na história? Quem é o primeiro personagem citado aqui? A serpente, certo? Gênesis 3. Mas a serpente... Então, a primeira citação aqui é da serpente. Em quem a serpente se aproxima de cara? Em Eva, né? Na mulher. Alguns vão dizer que isso aconteceu porque a mulher é a parte mais frágil, é a parte fraca. Mas, como a gente lê o texto aqui, nós não identificamos isso aqui no texto. Não está especificado aqui. O que nós sabemos? O que nós sabemos é que Deus deu a ordem a Adão. Ele recebeu a comissão de cuidar do jardim, de guardar o jardim, de não comer da árvore que Deus disse para não comer. A ordem foi dada a ele. E a mulher foi feita dele e como auxiliadora dele. Então, provavelmente o que aconteceu? Adão transmitiu a ordem de Deus a Eva, né? Então, Satanás achou um caminho aí, que Deus deu a ordem direto a Adão, Adão transmitiu a Eva, e Satanás, por sua vez, ele falou assim, eu não vou direto na cabeça, né? Eu vou no pescoço, que dizem que é isso, né? O homem é a cabeça e a mulher o pescoço. Mas dizem que quem manda mesmo é o pescoço, né? Porque é o pescoço que fala, vira para lá, vira para cá. Então, a serpente, ela foi direto na mulher, né? E essa, por sua vez, induziu o cabeça, que era o homem, a também comer do fruto. Qual foi o primeiro ataque que Satanás fez? Então, nós vimos, ele foi o primeiro personagem, ele foi direto na mulher. E qual foi o ataque? Qual foi a estratégia que ele usou? Na palavra de Deus, irmãos. A primeira coisa que Satanás colocou em xeque foi a palavra de Deus. Ele disse, né? É assim que Deus disse? Ele já colocou a palavra em xeque. Por quê? Se ele alterar a palavra de Deus, se ele distorcer a palavra de Deus, a palavra dele é que vai valer. Não é mais a de Deus, né? E também foi uma forma dele testar Eva. Falei, deixa eu ver se Eva está bem firmada aqui no que
o seu cabeça falou para ela. Então aqui Satanás já começou, entre aspas, explorando os pontos fracos, que todos nós temos, irmãos. Mas é importante que nós saibamos quais são esses pontos, para a gente fortalecer, né, as nossas bases, para que o inimigo não ache brecha para nos atacar. Então, nesse ataque da serpente à mulher, nós já podemos destacar 2 erros aqui que Eva cometeu. Ela dialogou com a serpente e ela alterou a palavra de Deus. Assim que a serpente colocou em xeque a palavra de Deus, que, na verdade, a serpente não muda, tá, irmãos? Ela é a mesma, desde daqui do relato de Gênesis até hoje. Nós podemos observar isso. Quanto que a palavra de Deus é atacada até hoje. Ah, mas a Bíblia é falsa. A Bíblia foi inventada. Ela foi juntada aí por homens. A ciência prova que a Bíblia está errada. Enfim, o ataque à palavra de Deus, ele acontece até hoje. Porque se nós removermos a palavra de Deus, aí vale qualquer coisa. Aí nós não temos um padrão, né, a ser seguido. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então Eva, ela errou dialogando com a serpente e alterando a palavra de Deus. Por que ela alterou? Porque na ordem inicial que Deus deu, ele não disse para não tocar no fruto, né? Quando Eva respondeu à serpente, ela perguntou, foi assim que Deus disse? A resposta de Eva foi que ela não devia nem tocar na fruta. Mas a ordem original de Deus não era essa, que o homem não podia tocar, ele não podia comer do fruto. Então aqui Satanás já achou uma brecha, né? Então, irmãos, nós precisamos muitas vezes nos afastar de certos diálogos. Nós precisamos ter uma base firme? Claro. Precisamos responder a todos aqueles que perguntam qual é a razão da nossa fé? Claro. 1 Pedro falou isso, né? Que estejamos sempre prontos a responder a todos aqueles que perguntam qual é a razão da nossa fé. Então a nossa fé, ela é fundamentada. Ela tem uma explicação, ela tem uma razão. E a gente precisa estar pronto para explicar isso. Agora, muitas vezes surgem debates que não vão levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Talvez vão nos levar a tropeçar e até mesmo nos afastar de Deus e afastar até aquele que está nesse diálogo com a gente. Eu me lembrei esses dias, nós fomos num evento, aí lá encontrei uma pessoa conhecida, já dos meus primórdios, né, do início da vida cristã, e aí essa pessoa começou a debater comigo sobre a igreja, quem fundou a igreja, quem que estabeleceu, quem que é o primeiro papa e não sei o que, aquela história, né? Até que chegou num ponto que eu falei assim, bom, aqui é melhor eu me calar, porque não, né? Expus algumas coisas, sempre focando em Jesus Cristo, que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o fundador da igreja, a igreja é dele, né? Aí eu falei assim, bom, essa pessoa está se esforçando muito para honrar ou enaltecer uma instituição e uma pessoa, enquanto que o nosso alvo é glorificarmos a Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, nós podemos perceber isso. Aonde eu coloco meus esforços, aonde eu invisto os meus recursos, é aquilo que eu estou glorificando. Se eu coloco os meus esforços em glorificar uma instituição ou uma pessoa, Cristo ficou em segundo plano, irmãos. A glória de Cristo foi diminuída, né? Então, o nosso foco é Jesus Cristo, sempre, tá? Então, cuidado com debates e discussões que não vão levar a lugar nenhum, principalmente na internet, né? Se você vê um negocinho, aí você já quer abrir os comentários, ver o que estão falando, já gera aquela indignação. Irmão, não vamos entrar nessa, que isso aí é tempo jogado fora, tá? Quem convence é o Espírito Santo. Nós devemos sim anunciar o Evangelho, a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, mas a gente tem que também ter sabedoria para ir até um determinado ponto. A partir daquilo ali, você jogou a sementinha, o Espírito vai fazer a obra. Se aquela pessoa for dele, ele vai chamar, né? Então a questão não é questionar. Às vezes fala assim, então nós não devemos discutir, não devo questionar. Irmãos, dúvidas são legítimas. Nós temos dúvida. Aqui, a mulher teve dúvida, mas agiu por conta própria. Maria,
quando ela recebeu a visita do anjo, ela teve dúvidas. E ela questionou, mas como que isso pode acontecer se eu não tenho marido? Aí o anjo respondeu, não, o poder do Altíssimo te envolverá e o ente santo será gerado dentro de ti. Então ela falou, cumpra-se em mim conforme a vontade de Deus. Então ela teve dúvida, mas a partir do momento que ela ouviu o falar do Senhor, ela se rendeu ao falar do Senhor. Ela não duvidou da palavra de Deus. Diferente do relato de Sara, né, que nós vemos no Antigo Testamento. Ela duvidou, ela riu, e aí ela foi penalizada por isso. Então nós podemos ter dúvida? Claro, mas a gente vai diante do Senhor, vai em oração, vai diante da palavra, procura um irmão mais fortalecido na palavra, na fé, a gente tira as nossas dúvidas e submete sempre ao Espírito Santo, que é Ele quem nos revela toda a verdade. Amém? Segundo, então ela acrescentou algo na palavra de Deus, né? Quando ela disse nem tocar. Deus não disse para não tocar, disse para não comer. Então esse é outro problema com a gente, né? Às vezes a gente quer deixar mais acessível ou mais bonitinho e a gente começa a acrescentar coisas, falar coisas que Deus não falou. Por isso nós precisamos ser retos, irmãos, retos na palavra, retos nas doutrinas, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Então, esse mandamento inicial, ele não estava, né? E nessa pequena brecha, Satanás conseguiu fazer Eva cair. E além disso, ela ainda levou o seu marido a cair, né? Lembre-se sempre, a serpente mente. Ela é mentirosa. Desde o início. E ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Então, a serpente mente. Qual foi a palavra da serpente? É certo que não morrereis. Enquanto que Deus tinha dito a Adão, em Gênesis 2:17, falou, certamente morrerás. Olha a diferença. Deus diz, certamente morrerás. A serpente diz, é certo que não morrereis. E aí, então, Eva estava diante de duas palavras, a palavra de Deus e a palavra da serpente. Infelizmente, ela ouviu a voz da serpente. Ela caiu na armadilha da serpente, né? Senhor Jesus. Outro ponto importante aqui nesse diálogo entre a serpente e a mulher. O que a serpente disse? Ela disse que se ela comesse do fruto, ela se tornaria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha a proposta que Satanás está fazendo à mulher. Ela fala assim, faça e seja. Enquanto que Deus já disse no princípio da criação que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus já diz que nós somos. A serpente diz para fazermos, para sermos. Tem uma grande diferença, irmãos. Se nós tivermos a convicção que nós já somos filhos de Deus, amados por Deus, que Jesus morreu e pagou o preço do pecado que nós não podemos pagar, a nossa vida vai ser diferente, irmão. Nós vamos andar com confiança, né, com clareza, sabendo para onde estamos indo. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros do reino de Cristo, né? Somos co-herdeiros com Ele. Isso faz toda a diferença. Eu não preciso fazer para ser. Quer dizer que eu preciso só cruzar os braços e viver uma vida aí sossegada? Não quer dizer. Mas quer dizer que por sabermos que somos, fazemos. A ordem é inversa. Eu não faço para ser. Mas porque eu sei que eu sou, eu faço. Por que eu pratico o bem? Porque eu sei que o bem está em mim, né? Que o Deus bom, santo, justo e verdadeiro habita em mim. Aí nós praticamos o bem, por sermos seus filhos, por sermos a imagem e semelhança de Deus. Então aí está uma grande diferença, né? Outro ponto, né? Nós temos aqui uma meia-verdade, que na verdade é uma mentira. Toda meia-verdade é uma grande mentira. Não existe meia-verdade, né? Então, Adão e Eva foram propostos, né, de comer para serem conhecedores do bem e do mal. Mas isso, irmãos, seria impossível para nós, sem estarmos em Deus. Por que eu digo isso? Porque, de fato, Deus, ele é conhecedor do bem e do mal. Mas só que o conhecimento de Deus do bem e do mal, ele é por contraste. Como assim? Deus é o oposto do mal. É um contraste.
Deus, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é verdadeiro está em Deus. Tudo que não está em Deus é mal, é por contraste. Só que agora, quando a mulher come do fruto e dá ao seu marido, os dois também se tornam conhecedores do bem e do mal. Mas diferente de Deus, que é por contraste, agora eles experimentam o mal. Deus não experimenta o mal. Deus não vive o mal, não pratica o mal, não criou o mal. Ele é por contraste. Agora, o homem que praticou o mal, esse mal habitou nele, começou a se tornar parte dele, né? E agora ele se tornou ele se mesclou, o mal se mesclou na humanidade. Então agora o homem conhece o bem e o mal, conhece, mas de uma forma experimental, enquanto que Deus, ele é oposto, né? Então Deus, ele é santo, ele é justo, ele é reto. E tudo que não se conforma com ele é mal. Por isso que nós vamos nos esforçar para conhecer o mal? Não. Estamos vendo aqui algumas estratégias do inimigo? Estamos. Mas aonde está o nosso foco? Em conhecer Deus, que é justo, santo, reto, verdadeiro. Se estivermos firmados na verdade, a mentira não vai pegar a gente, porque nós estamos fortalecidos no Senhor. Não é? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então a mentira de Satanás levou Adão e Eva a conhecerem o mal por experiência, provando do mal e se tornando parte com ele. Então o mal agora se torna uma marca inerente da humanidade, que era exatamente o que Deus não queria. Deus queria que o homem permanecesse na sua presença, andasse com ele, consultasse ele, e Deus ia falar o que é bom e o que não é. Mas agora o homem escolheu um caminho independente de Deus e se tornou com o mal. Não precisamos experimentar para saber. Basta crer, conhecer e viver. Irmãos, tem muitas coisas que a gente não precisa provar para saber. Eu tenho um amigo que ele sempre falou para os filhos dele. Falou assim, ó, não entra no mundo das drogas. Esse negócio aí deve ser bom pra caramba, porque quem entra não sai mais. Só que o caminho deles é mau. Vai ser ruim, vai ser perdição, vai ser morte, vai ser criminalidade, enfim, só vai desandar. Então, ele precisou experimentar para saber? Não. Ele sabe que aquilo não é bom. Então, nós não precisamos. Nós precisamos conhecer a verdade. E a mentira não vai nos atingir, né? E aí, nós precisamos crer. Eu preciso conhecer a verdade, crer na verdade e viver a verdade. Adão recebeu a verdade direto da boca de Deus, mas se deixou levar, né? Não viveu aquilo e acabou permitindo a entrada do pecado no mundo. Então veja que essa estratégia de Satanás não mudou até hoje. O ataque é sempre a palavra de Deus. Ele coloca em xeque a autoridade de Deus e a sua vontade. Que Deus é esse? A gente ouve falar aí fora, né? Que Deus é esse? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, né? Deus é um egoísta, ele só quer as coisas para ele está lá em cima só mandando. Olha só, olha aqui, ó, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, isso aqui é atraente. Seja feliz, faça a sua vontade. Se te faz feliz, que mal tem? Você já ouviu isso? Né? De quem está saindo essas palavras, irmão? Da boca de quem está saindo isso aqui? Diretamente da serpente. Esse é um conhecimento básico de Satanás. Ele não muda, ele continua usando a mesma estratégia. Né? Faz tal coisa, isso é bom, isso é gostoso, isso é agradável, não tem problema nenhum. Se te faz feliz, manda ver, fica à vontade. Mas isso é um ataque ardiloso do inimigo, né? Tenta lembrar sempre de uma coisa, irmãos. Satanás, ele não está preocupado com a nossa vida financeira, não está preocupado com meus bens, não está preocupado com a minha saúde. Claro que se ele puder mexer nisso, ele vai mexer. Ele vai mexer na nossa vida financeira, ele vai mexer na nossa saúde, ele vai mexer nos nossos relacionamentos, tudo com a permissão de Deus, tá? Deus é o Todo-Poderoso, não podemos esquecer disso. Mas qual é o alvo de Satanás? A nossa mente. Satanás cobiça a sua mente. É ali que ele vai começar a trabalhar. Lembra que ele começou a dialogar com Eva? A Eva começou a olhar para o fruto de uma forma diferente já.
Olha que fruto bonito, agradável, desejável aos olhos. Então ali, antes mesmo dela comer, irmãos, o pecado já estava sendo gerado na sua mente, no seu coração. E fatalmente isso levou a ela a pegar o fruto e comer. Então, Satanás cobiça a nossa mente. Não nos esqueçamos disso. É onde ele trabalha, é onde ele quer nos ganhar. A queda consumada. Então, ela viu e desejou. A queda já havia começado nos desejos impuros de Eva. Muito antes dela comer o fruto, aqui dentro o negócio já tinha começado. Então, agora, o ser humano, ele não é mais dependente de Deus. Né? Eva gostou disso, né? A hora que Satanás propôs, falou, viu, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Você pode escolher os seus caminhos. Se você vai, se você não vai, se você faz, se você não faz. Então, esse desejo de se tornar independente, de poder escolher, de andar por conta própria, atraiu a mulher e levou o marido a pecar. E a partir daí, irmãos, a humanidade conheceu o pecado e uma vida longe de Deus, independente. E quando a gente fala do primeiro pecado, o pecado original, nós estamos falando dos nossos pais, Adão e Eva. E a partir deles, toda a humanidade que foi sendo gerada com essa marca do pecado dentro de nós. Nós agora que somos avós frescos, né, vamos dizer assim, avós recentes, essa semana eu e a Márcia, a gente estava com a nossa neta, e enquanto a gente esperava a mãe dela sair, nós falávamos, vamos ficar aqui passeando na calçada, né? Então a gente deu a mão, ela mesma deu a mãozinha pra gente, ela tem 1 ano, tá? Ela deu a mãozinha pra gente, ela foi até a esquina com a gente de mão dada e voltou de mão dada, bonitinha. Na segunda vez, quando ela viu que a gente ia fazer o mesmo percurso, já recolheu a mãozinha e já saiu correndo desembestada já na frente. E a gente ia lá tentar pegar na mãozinha dela, ela já, não quero, não dou a mão pra ninguém, eu vou sozinha, eu já sei. Você vê que 1 ano de idade, irmãos, a gente já começa a ver os reflexos do pecado que habita no ser humano. A independência, né? A desobediência. Você começa cedo. Assim que você começa a falar os primeiros nãos para a criança, você já vê ali, ó, o Adãozinho, a Evinha, já se manifestando ali. Né? O negócio começa cedo. Então a consumação foi no ato de que ela comeu o fruto. Ali realmente o pecado entrou e não teve mais jeito, né? Quais foram os efeitos na sequência? Ali nós vemos que perceberam que estavam nus. Vejam, antes de pecarem, eles já estavam nus? Já estavam nus. Mas tinha problema? Não tinha. Por quê? Antes do pecado, não tinha cobiça, não tinha luxúria, não tinha vergonha, né? Na ausência do mal, a nudez não tinha problema nenhum. Mas a partir do pecado, o negócio mudou. Eles falam assim, ó, nós percebemos que estávamos nus e fugimos. Eles perceberam, os olhos foram abertos, mas de uma forma negativa. Inclusive, a gente até ouviu um relato aí recente, eu nunca tinha ouvido falar, mas depois eu fui pesquisar, eu vi que já é um negócio até meio antigo aí. Vocês já ouviram falar na Igreja dos Peladões? Existe um grupo de pessoas que eles praticam naturalismo, né? Eles ficam sem roupa e eles se denominam cristãos. Porque ele fala, não, no jardim do Éden lá, eles estavam pelados, não tinha problema. Só que o que essas pessoas estão se esquecendo? Que o pecado ainda habita em nós aqui. Não existe pureza na nudez, irmãos. A única pureza na nudez é o que a Bíblia determina que é entre o marido e a esposa na sua relação conjugal. Fora disso, não tem pureza. É impuro. Não tem como, né? Então, esses que se dizem cristãos naturalistas, eles vão para praias de nudismo, alugam sítios, chácaras, se reúnem. Eles leem a Bíblia, oram, se reúnem peladões e ainda dizem que sentem a presença de Deus. Você entende que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, entender os ataques do inimigo, para a gente não entrar nessa... Parece algo absurdo, né? E é mesmo, né? Não só parece, não, é mesmo. Mas, se a gente
ficar dialogando com a serpente, esse tipo de coisa é possível, tá? Então, depois da queda, irmãos, a nudez pura, isso é impossível, isso é impensável, isso é impraticável. Não tem como, né? Nós precisamos preservar os nossos corpos, preservar os nossos olhos, preservar as nossas mentes em tudo que é puro, santo e verdadeiro, tá? Então, o pecado não permite mais que a gente não perceba a nudez, não se afete com a nudez, não caia nesse engano. O pecado vai nos levar a cair. Aliás, a gente vê que isso não mudou, né? Se você vê a geração de hoje, qual é o maior fator assim que leva as pessoas a cair e a pecar? É o corpo, é o sexo, é a luxúria, prazeres sexuais. Isso está espalhado por toda parte, né? Não preciso nem explicar para ninguém. Segundo efeito, então eles sentiram vergonhas, né? Porque estavam nus. Eles também fugiram da presença do Senhor. Então o Senhor descia lá no jardim, na viração do dia, para ter comunhão com o homem. Mas só que o homem agora, com a vergonha do pecado, eles fugiram. Eles sabiam que havia algo errado. Tentaram resolver, né? Colocou uma folhinha lá para tampar, mas não deu certo, né? Não deu certo. Então, assim somos nós. A gente faz algo errado e muitas vezes, ao invés de confessar o pecado, se arrepender, não, a gente quer fugir, quer se esconder, né? O exemplo da criança que eu dei aqui, por exemplo, a criança ela está fazendo algo errado, se a gente já falou, não faça isso, isso não é legal. Mesmo assim, o Adãozinho, a Evinha vai lá e a hora que ela sabe que ela está fazendo, ela até dá uma olhadinha assim, né? Para ver se o vô e a avó não tá vendo, para ver se o pai e a mãe não tá vendo. Já sabe, já tem consciência do pecado. Um exemplo aqui, meu primeiro emprego, aqui no Cacuva, tinha 16 anos. Eu não sabia dirigir. Eu era mecânico, mas não sabia dirigir. Aí, ao invés de eu pedir ajuda para alguém ou fazer o curso e tal, não. O Cacuva saía para ir em algum lugar, buscar uma peça, buscar um carro. Aí eu pegava lá, na época tinha um Fuscão azul lá, meio feio. Falei, eu vou treinar aqui. Dava partida no carro, engatava a primeira e dava um toquinho para frente. Engatava a ré, porque aí eu ia aprendendo a dominar os pedais ali, né? Dominar o freio, a embreagem, o acelerador. Só que teve um dia ali que eu perdi o controle do Fuscão. Engatei uma ré, ele saiu com tudo para trás. Graças a Deus, assim, ele passou raspando o portão. Aí deu uma raladinha assim no paralama, ficou a tinta do portão no paralama do Fusca, mas não amassou nada, não arrancou a tinta. O que eu fiz? Ao invés de ir lá confessar, Cacuva, desculpa, peguei o carro aqui sem autorização e tal. Não. Eu falei, nossa, como que eu vou remover essa tinta aqui pro Cacuva não perceber que eu fiz tal coisa? Aí eu fui lá, fiz de tudo lá, peguei uma gasolina, uma estopinha, consegui limpar, dei uma disfarçada, fui embora. Até hoje ele não sabe disso, né? Se ele assistir o vídeo agora, ele vai saber. Mas esse, irmão, é o Adão que está em nós. Ele quer esconder o pecado, ele quer disfarçar. Não, irmão, não percamos tempo. Confessa logo, se liberta desse negócio aí, entrega nas mãos de Jesus, já está pago. Ele perdoa, ele é amoroso, ele é bondoso. E agora você começa de novo. Se errar de novo, vai lá, pede perdão. Não vamos perder tempo, tá? Então nós somos filhos desse primeiro casal aí, não tem como, a gente vai repetir os erros. Na hora do confronto, Deus vem. O casal fugiu, mas Deus foi atrás. Deus pergunta, onde estás? Será que Deus não sabia? Lógico que Deus sabia. Deus sabe. Mas por que Deus pergunta? Deus é didático. Ele é amoroso. Ele está esperando o quê? Ele está tentando conduzir o homem a falar assim, Deus, perdão, o senhor falou para eu não comer, eu fui lá, eu comi e tal, me perdoa. Falhei, né? Não obedeci sua palavra. Então Deus, ele é esse Deus. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus. Ele sabia que o homem, né? Porque ele falou, mas quem te fez saber? Ele estava fazendo perguntas para conduzir o homem ao arrependimento. Né? Ele não chegou assim já aí, Adão, agora que você fez isso, vai ser assim, assim, assim. Não, ele é didático, né? Ele vai trabalhando ali para que a gente desenvolva esse relacionamento com ele. Adão culpa a mulher.
Então Deus estava tentando levar o homem ao arrependimento. O que ele faz? Ele culpa quem? Ele culpa a Deus e culpa a mulher. Porque ele fala assim, ó, a mulher que o Senhor me deu, a culpa é sua, tá? Eu estava de boa aqui no jardim, estava tranquilo, dando nome para os animais, contemplando a natureza. Aí o Senhor me fez cair num sono lá, eu nem vi, eu estava dormindo. A culpa é sua. Eu não vi o que aconteceu. Quando eu vi, já estava essa coisa aqui do meu lado. Então, quem que me fez pecar? A culpa é sua e da mulher. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, você vê como que é o ser humano? Aí Deus falou, então tá bom, vai, depois eu converso com você. Então foi você, mulher? O que aconteceu? Aí a mulher falou o quê? Olha Deus, eu pequei, desculpa. Não, ela falou, não Deus, foi a serpente. Foi ela que me enganou aqui, ó. Olha a Eva se esquivando também, né? Aí, quando chega na vez da serpente, Deus pergunta alguma coisa para a serpente? Não. Irmãos, a serpente não tem desculpa para ela. Não tem salvação para ela. A serpente está condenada. Então, quando Deus olha para a serpente, ele já decreta o seu fim, né, o seu castigo. Aí depois ele vai voltar para trabalhar com a mulher, trabalhar com o homem. Mas para a serpente, né, tem até algumas correntes aí que acham que ainda há chance de Satanás se arrepender. Irmãos, não existe isso. Já foi decretado, já está estabelecido. Ok? Então a culpa nunca é nossa, né? Ou é de Deus ou é do diabo. Adão colocou a culpa em Deus. Eva colocou a culpa no diabo. Nunca sou eu, né? É sempre assim. E a gente vê muitas pessoas que falam, não foi eu. Eu estava possuído de um espírito maligno lá. Não, ninguém precisa ficar possuído de espírito maligno. O Adão está aí dentro. Ele vai praticar isso, tá? Então a culpa é nossa. Nós precisamos entregar na mão daquele que pagou o preço da culpa, Jesus Cristo. O pecado ele causa separação. Outra consequência do pecado é a separação. Então o que aconteceu? O homem e a mulher se viram nus, tiveram vergonha e correram um do outro. Falaram, estou com vergonha, estou pelado. Então o pecado já causou separação entre os seus semelhantes. Outra coisa, já causou separação entre Deus e o homem. Porque Deus foi lá, eles também estavam se escondendo. E também fez separação da criação. Porque agora Deus falou assim, então vou colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Então olha como que o pecado ele entra para dividir, para separar, para nos afastar. Então nos afasta dos nossos semelhantes, nos afasta de Deus e nos afasta da criação. A gente não consegue se relacionar bem nem com a criação de Deus. E é fácil a gente ver isso aí, né? O homem poluindo, desmatando, destruindo. Mas nós chegamos agora ao verso 15. O que fala ali no verso 15? Ali nós temos a declaração da vitória. Vamos ler juntos? Capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que está acontecendo aqui? Deus já dá o primeiro anúncio que eles chamam de proto-evangelho. Aqui Deus já está falando assim, vou gerar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. O mal vai ser exterminado de uma vez por todas. Quem é esse descendente? É Jesus Cristo, né? Na cruz do Calvário, ele decretou, está consumado. A cabeça da serpente foi esmagada, né? E por que feriu o calcanhar? Porque ali o homem, Jesus, foi crucificado. Foi como uma mordida no seu calcanhar, né? Mas pela morte de Cristo, a cabeça da serpente foi esmagada. Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, né? Ele morreu por nós e a Bíblia chama ele de o último Adão. Então, nós somos filhos de Adão, do primeiro Adão. Mas agora, ao ouvirmos o Evangelho, crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor, a gente se une a Cristo. Antes estávamos unidos ao pecado, mortos em delitos e pecado. Mas agora, em Cristo, nós recebemos vida. E vida em abundância. E agora, Cristo se identifica como o último Adão. Por quê? Não haverá uma nova criação. Está consumado. A nova criação agora é em Cristo, né? Estamos em Cristo e nos tornamos uma nova criatura.
nos tornamos filhos de Deus. E agora não será gerado um outro Adão, será gerado Cristo. O plano de Deus vai ser consumado plenamente. Naquele dia, na eternidade, só haverá Cristos. Aí nós vamos ser restabelecidos, como ele disse lá no início, imagem e semelhança de Deus. Amém? Só finalizando a palavra aqui, uma última reflexão para a gente pensar nisso. No último dia 13 deste ano, o Brasil ficou chocado com uma notícia absurda. Uma jovem de 21 anos foi praticar uma atividade aí chamada rope jump e ela foi arremessada sem corda a uma altura de 40 metros. Ninguém viu, ela mesma não viu, o instrutor não viu, os auxiliares não viram, ninguém viu. A corda, irmãos, nesse caso, não é um detalhe. A corda é o básico, é o essencial. O negócio se chama rope jump, que é corda. Rope é corda, é salto de corda, com corda. E a corda não estava lá, ninguém viu. É como se eu fosse praticar salto de paraquedas sem paraquedas. É como se eu fosse pedalar sem bicicleta. É o básico. Então, o problema não está em termos medo, não está em estarmos nervosos. O problema está quando a gente entra no modo automático. Irmãos, essa galera lá na ponte, estava todo mundo no automático, distraídos com posts, com curtidas, com vídeos, ninguém viu. Estava todo mundo no modo automático. Um acha que a responsabilidade é do outro. Então, eu não me certifico, eu confio que aquela pessoa que está cuidando de mim sabe o que está fazendo e eu me entrego completamente. Em algum momento, irmãos, todos nós vamos passar por isso, né? Nós vamos confiar a nossa vida em alguém que usa um crachá, que usa um uniforme, que conduz uma empresa, né? Que usa uma credencial. Alguém que nós pensamos que sabe o que está fazendo, né? Eu confio. Eu levo meu carro no mecânico que eu confio. Eu vou fazer uma viagem, eu entro no avião e eu entendo que aquele piloto sabe o que está fazendo, que os protocolos de segurança foram seguidos. Então, em algum momento da vida, nós vamos passar por isso. E, aliás, em muitos momentos, né? Mas a pergunta que fica é, nós não sabemos quando eles vão errar, porque eles vão errar. Eu erro, nós erramos. Mas quem realmente está conferindo a corda? A nossa vida está amarrada em quem? Quem está conferindo a corda da nossa vida? Vocês lembram daquele versículo assim, ó? Eu sou a corda, a boa corda que guarda a vida das suas ovelhas. Não, né? Mas tem um versículo parecido, né? Que ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ali em João 10. Então nós temos essa corda, irmãos, que a nossa vida está amarrada nele. E nada no universo pode fazer com que isso mude. Ele não vai esquecer de amarrar, ele não vai esquecer, nós não seremos lançados. A nossa vida está nas mãos dele. Então nós vamos ter que confiar em alguém, mas acima de tudo nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dele, né? Aquele que não dorme, aquele que não cochila. Ele está olhando por cada um de nós aqui. Que nós saiamos daqui, nessa manhã, com essa confiança, que Ele está de posse da nossa vida. Por outro lado, nós também não vamos andar cegos, né? Ignorando que também existe um inimigo que está tentando de toda forma, né, nos afastar de Deus, nos derrubar, fazer com que a gente caia. Então precisamos conhecer a palavra de Deus, as estratégias do inimigo, mas andarmos com firmeza naquele que já morreu e já pagou o preço por nós. Amém. Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu plano eterno, Senhor, que Ele é perfeito, Senhor. Nós cremos que tudo que o Senhor fez e planejou vai redundar em louvor e glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado por estarmos aqui essa manhã, por recebermos essa palavra e nos ajuda a praticarmos, Senhor. Praticarmos com temor, com reverência
e também com segurança e alegria, sabendo que estamos nas tuas mãos. Nada no universo pode mudar isso, Senhor. Estaremos para sempre contigo, honrando e glorificando o teu nome. O Senhor abençoe cada um de nós aqui, nos guarde em ti e nos dê uma semana rica e cheia da tua presença. Obrigado, Jesus. Amém.